Imagine um lugar onde a temperatura pode chegar a 1.700 graus Celsius, onde centenas de vulcões expelem lava amarelada a velocidades de mais de 3.000 km por hora, e onde plumas de material vulcânico sobem 300 km acima da superfície. Agora imagine que esse lugar não é ficção científica, mas uma realidade que existe bem aqui no nosso sistema solar. Bem-vindos ao inferno de Io, a lua mais vulcanicamente ativa que conhecemos, onde a geologia alienígena desafia tudo o que pensávamos saber sobre mundos rochosos. Você já se perguntou como seria pisar em outro mundo? Bem, se você pudesse sobreviver em Io, estaria caminhando sobre uma paisagem que parece ter saído diretamente dos pesadelos mais criativos de um artista de ficção científica. Esta lua de Júpiter, descoberta há mais de 400 anos por Galileu Galilei, guarda segredos que só começamos a desvendar nas últimas décadas, e o que descobrimos é absolutamente fascinante. Io não é apenas mais uma rocha flutuando no espaço. É um laboratório natural de processos geológicos extremos, um mundo onde as forças fundamentais do universo se manifestam de maneiras que simplesmente não existem na Terra. É um lugar onde a própria gravidade se torna uma fonte de energia tão poderosa que mantém centenas de vulcões ativos há bilhões de anos, criando um espetáculo de fogo e enxofre que pode ser observado até mesmo daqui da Terra. Mas o que torna Io tão especial? Por que essa lua, que é apenas ligeiramente maior que nossa própria lua, consegue manter uma atividade vulcânica tão intensa que supera qualquer coisa que já vimos em nosso planeta? A resposta está em uma dança cósmica complexa, envolvendo forças gravitacionais titânicas e um fenômeno chamado aquecimento por marés, que transforma o interior de Io em um oceano de rocha derretida. Hoje, vamos mergulhar fundo nesse mundo alienígena e descobrir como Io se tornou o inferno vulcânico mais ativo do sistema solar. Vamos explorar seus vulcões gigantescos, entender a ciência por trás de suas temperaturas extremas e descobrir por que os cientistas consideram esta lua uma das descobertas mais importantes da astronomia moderna. Prepare-se para uma jornada que vai mudar completamente sua perspectiva sobre o que é possível em outros mundos. Vamos começar nossa exploração tentando visualizar como seria realmente estar em Io. Feche os olhos por um momento e imagine uma paisagem que desafia qualquer coisa que você já viu na Terra. A superfície sob seus pés não é marrom ou cinza como esperaríamos de uma rocha comum, mas sim um mosaico impressionante de amarelos brilhantes, laranjas vibrantes, vermelhos profundos e brancos puros. Essas cores não são pinturas ou efeitos especiais, são o resultado direto dos compostos de enxofre que cobrem praticamente toda a superfície desta lua extraordinária. O horizonte à sua frente é pontilhado por montanhas que não são montanhas no sentido tradicional, mas sim vulcões gigantescos, alguns com caldeiras tão grandes que poderiam engolir cidades inteiras. O maior desses complexos vulcânicos, conhecido como Rapatera, possui correntes de lava que se estendem por 200 quilômetros, uma distância equivalente à que separa São Paulo do Rio de Janeiro. Sua caldeira central tem 50 quilômetros de diâmetro, grande o suficiente para conter toda a região metropolitana de uma grande cidade. Mas o que realmente tornaria sua visita a Io uma experiência inesquecível seriam as plumas vulcânicas. Imagine colunas gigantescas de material vulcânico subindo majestosamente em direção ao céu negro, alcançando alturas que fariam os maiores arranha-céus da Terra parecerem brinquedos de criança. Algumas dessas plumas, como a do famoso vulcão Pele, podem atingir alturas de 300 quilômetros acima da superfície. Para colocar isso em perspectiva, isso é mais alto que a Estação Espacial Internacional orbita ao redor da Terra. E aqui está algo que realmente vai impressionar você. Essas plumas não são lentas e majestosas como poderíamos imaginar. O material ejetado pelos vulcões de Io viaja a velocidades que chegam a 3.200 km por hora.
Isso significa que o enxofre e outros compostos são literalmente disparados para o espaço, a velocidades que superam a de muitos aviões comerciais. Quando esse material finalmente cai de volta à superfície, ele o faz a uma velocidade de aproximadamente 1 km por segundo, criando um bombardeio constante que remodela continuamente a paisagem. A temperatura neste mundo alienígena cria contrastes que desafiam nossa compreensão. Enquanto a temperatura média da superfície é de menos 143 graus Celsius, fria o suficiente para congelar instantaneamente qualquer forma de vida que conhecemos, os pontos quentes vulcânicos atingem temperaturas que superam 1.700 graus Celsius. Isso é mais quente que a maioria dos vulcões terrestres, e quente o suficiente para derreter cobre puro. Mas talvez o aspecto mais surpreendente de Io seja sua juventude geológica. Enquanto a maioria dos corpos rochosos do sistema solar carrega as cicatrizes de bilhões de anos de bombardeio por asteroides e cometas, Io tem uma superfície praticamente imaculada. Os cientistas encontraram apenas 3 estruturas confirmadas de impacto em toda a sua superfície, um número absurdamente baixo para um objeto que existe há bilhões de anos. Isso acontece porque a atividade vulcânica é tão intensa que a superfície inteira é renovada aproximadamente a cada 1 milhão de anos. É como se Io fosse um mundo que se reinventa constantemente, apagando seu próprio passado através de um processo contínuo de destruição e recriação. Essa renovação constante significa que, em termos geológicos, Io é praticamente um recém-nascido. Enquanto caminhamos sobre rochas na Terra que podem ter centenas de milhões de anos, tudo em Io é geologicamente jovem, criado pelos processos vulcânicos que continuam moldando este mundo a cada segundo que passa. Agora você deve estar se perguntando: como é possível que uma lua relativamente pequena mantenha tamanha atividade vulcânica? A resposta está em um dos fenômenos mais elegantes e poderosos do universo, algo que os cientistas chamam de aquecimento por marés. Para entender isso, precisamos pensar em Io, não como um objeto isolado, mas como parte de um sistema dinâmico e complexo que envolve algumas das forças mais fundamentais da física. Imagine Io como uma bola de massa de modelar nas mãos de um gigante invisível que constantemente a aperta e solta, milhões de vezes ao longo de milhões de anos. Esse gigante invisível é a gravidade de Júpiter, um planeta tão massivo que sua influência gravitacional é capaz de literalmente deformar o corpo sólido de sua lua. Mas a história não para por aí, porque Io não está sozinha nessa dança cósmica. Europa e Ganímedes, 2 outras luas de Júpiter, participam de uma coreografia orbital precisa conhecida como ressonância de Laplace. É como se as 3 luas estivessem dançando uma valsa cósmica perfeitamente sincronizada. Para cada 2 órbitas que Io completa ao redor de Júpiter, Europa completa exatamente uma, e para cada 2 órbitas de Europa, Ganímedes completa uma. Essa sincronia não é coincidência, é o resultado de bilhões de anos de interações gravitacionais que travaram as 3 luas nesse padrão orbital estável. Mas aqui está o truque genial da natureza. Essa ressonância orbital impede que a órbita de Io se torne perfeitamente circular. Se Io orbitasse Júpiter em um círculo perfeito, ela sempre manteria a mesma distância do planeta gigante, e as forças gravitacionais seriam constantes. Mas as influências gravitacionais de Europa e Ganímedes mantêm a órbita de Io ligeiramente elíptica, o que significa que às vezes ela está mais perto de Júpiter e às vezes mais longe. Quando Io está no ponto mais próximo de sua órbita, a gravidade de Júpiter a puxa com mais força, literalmente esticando e deformando seu corpo rochoso. Quando ela se afasta, essa força diminui, permitindo que Io relaxe e retorne a uma forma mais esférica. Esse processo de estiramento e relaxamento acontece continuamente, e aqui está a parte crucial. Toda vez que você deforma um material sólido, parte da energia mecânica é convertida em calor através da fricção interna.
Pense em como suas mãos esquentam quando você as esfrega rapidamente uma contra a outra. O mesmo princípio se aplica a Io, mas em uma escala planetária. A cada órbita, que dura aproximadamente 1 dia e meio terrestres, todo o interior de Io é aquecido pela fricção gerada por essa deformação constante. Ao longo de bilhões de anos, esse aquecimento acumulado foi suficiente para derreter grandes porções do interior da Lua, criando um oceano subterrâneo de rocha derretida que alimenta centenas de vulcões ativos. O que torna esse processo ainda mais impressionante é sua eficiência. O aquecimento por marés em Io é tão poderoso que gera mais energia térmica por unidade de volume do que qualquer outro processo geológico conhecido no sistema solar. É como se Io fosse uma usina geotérmica natural, convertendo continuamente energia orbital em calor através de um mecanismo que funciona há bilhões de anos sem interrupção. Essa fonte constante de energia explica por que Io pode manter sua atividade vulcânica intensa, enquanto outros corpos rochosos do sistema solar, como nossa própria Lua, se tornaram geologicamente mortos há bilhões de anos. Enquanto a maioria dos mundos rochosos dependem do calor residual de sua formação inicial, que eventualmente se dissipa, Io tem uma fonte renovável de energia que continuará funcionando enquanto as luas de Júpiter mantiverem sua dança orbital sincronizada. Vamos agora conhecer os verdadeiros protagonistas desta história: os vulcões de Io. Estes não são vulcões comuns. São estruturas que redefinem completamente nossa compreensão do que é possível em termos de atividade vulcânica. Cada um deles tem sua própria personalidade, suas próprias características únicas, e juntos, eles criam um espetáculo que supera qualquer coisa que já observamos na Terra. Comecemos com Loki, talvez o mais impressionante de todos os vulcões de Io. Loki não é apenas um vulcão, é uma força da natureza que desafia nossa imaginação. Este gigante vulcânico emite mais calor que todos os vulcões da Terra combinados. Deixe isso afundar por um momento. Um único vulcão em uma lua distante produz mais energia térmica que os milhares de vulcões ativos do nosso planeta inteiro. Loki é tão poderoso que sua atividade pode ser detectada por telescópios terrestres, brilhando como um farol cósmico através dos milhões de quilômetros que nos separam de Júpiter. O que torna Loki ainda mais fascinante é sua natureza imprevisível. Quando a sonda Voyager 1 passou por Io em 1979, Loki estava em plena atividade, criando um espetáculo de luz e calor visível até mesmo nas imagens granuladas da época. Apenas 4 meses depois, quando a Voyager 2 fez sua passagem, Loki havia se acalmado, mostrando-se relativamente inativo. Essa variabilidade nos ensina que os vulcões de Io não seguem padrões previsíveis como muitos vulcões terrestres, mas sim operam em escalas de tempo e intensidades que são únicas no sistema solar. Depois temos Pele, um vulcão que se tornou famoso por suas plumas espetaculares. Pele é como o artista performático do mundo vulcânico de Io, criando exibições visuais que podem ser vistas do espaço. Suas plumas de erupção podem atingir alturas de 275 quilômetros, criando um arco gracioso de material vulcânico que se espalha por centenas de quilômetros ao redor do vulcão. O que torna a Pele especialmente interessante é que suas erupções criam padrões de deposição únicos na superfície, formando halos circulares de material ejetado que podem ser vistos claramente nas imagens de satélite. Prometeu representa outro tipo fascinante de vulcanismo ioniano. Este vulcão tem sido consistentemente ativo por décadas, ganhando o apelido de Velho Fiel de Io, em referência ao famoso geyser de Yellowstone. Prometeu demonstra que nem todos os vulcões de Io são erráticos e imprevisíveis. Alguns mantêm atividade constante por longos períodos, sugerindo que existem diferentes tipos de sistemas magmáticos operando sob a superfície desta lua. Rapatera, que mencionamos anteriormente, representa o extremo em termos de tamanho e escala.
Com sua caldeira de 50 quilômetros de diâmetro e correntes de lava que se estendem por 200 quilômetros, Rha-Patera é um lembrete de que os processos geológicos em Io operam em escalas que simplesmente não têm paralelo na Terra. As correntes de lava de Rha-Patera são tão extensas que poderiam cobrir a distância entre duas grandes cidades, carregando material vulcânico a temperaturas que excedem 1.700 graus Celsius. Tivastar Catena adiciona outro elemento fascinante ao repertório vulcânico de Io. Este não é um vulcão único, mas sim um conjunto de crateras vulcânicas interconectadas, criando um complexo sistema de atividade eruptiva. Tivastar foi observado em ação pelas sondas espaciais, que capturaram imagens de suas plumas dantescas subindo majestosamente em direção ao espaço. Os depósitos escuros e claros que irradiam do centro deste complexo vulcânico são remanescentes dessas erupções espetaculares, criando padrões na superfície que contam a história de milhões de anos de atividade vulcânica. Mas o que realmente diferencia os vulcões de Io não é apenas seu tamanho ou intensidade, mas sim a composição única de sua lava. Enquanto os vulcões terrestres expelem principalmente silicatos rochosos, os vulcões de Io criam um coquetel químico único, que inclui não apenas silicatos derretidos, mas também grandes quantidades de compostos de enxofre. Essa lava rica em enxofre é responsável pelas cores vibrantes que vemos na superfície de Io, criando uma paleta de cores que vai desde amarelos brilhantes até vermelhos profundos e laranjas vibrantes. A temperatura dessa lava é outro aspecto que desafia nossa compreensão. Enquanto a lava terrestre típica tem temperaturas entre 800 e 1.200 graus Celsius, a lava de Io pode exceder 1.700 graus Celsius, temperaturas que são mais típicas dos primórdios da Terra, quando nosso planeta ainda estava se formando. Essas temperaturas extremas sugerem que os processos magmáticos em Io têm acesso a fontes de calor e energia que são muito mais intensas que qualquer coisa que observamos em vulcões terrestres modernos. A história da descoberta dos vulcões de Io é uma das narrativas mais emocionantes da exploração espacial moderna. Por mais de 360 anos após Galileu Galilei ter descoberto Io em 1610, esta lua permaneceu como apenas um ponto de luz no céu, mais um dos muitos objetos celestes catalogados pelos astrônomos. Ninguém poderia imaginar que esse pequeno ponto de luz escondia um dos espetáculos geológicos mais impressionantes do Sistema Solar. A primeira pista de que Io era especial veio em 1979, quando a sonda Voyager 1 se aproximou do sistema de Júpiter. Os cientistas esperavam encontrar uma lua morta e coberta de crateras, similar à nossa própria Lua. Em vez disso, as primeiras imagens de alta resolução revelaram uma superfície colorida e estranhamente jovem, sem as crateras de impacto que deveriam marcar bilhões de anos de bombardeio cósmico. Mas a verdadeira surpresa ainda estava por vir. Foi Linda Morabito, uma engenheira de navegação da NASA, quem fez a descoberta que mudaria para sempre nossa compreensão de Io. Enquanto analisava imagens para determinar a posição exata da sonda, ela notou algo estranho na borda de Io, uma estrutura em forma de guarda-chuva que se estendia muito além da superfície da Lua. Inicialmente pensando que poderia ser uma lua ainda não descoberta atrás de Io, ela logo percebeu que estava olhando para algo completamente diferente. Uma pluma vulcânica gigantesca se estendendo por centenas de quilômetros no espaço. Essa descoberta revolucionou instantaneamente nossa compreensão, não apenas de Io, mas de todo o Sistema Solar. Pela primeira vez, tínhamos evidência direta de vulcanismo ativo em outro mundo, provando que a atividade geológica não era exclusiva da Terra. As imagens subsequentes da Voyager 1 e da Voyager 2 revelaram não apenas mas centenas de vulcões ativos, transformando Io de uma lua aparentemente morta no corpo mais vulcanicamente ativo conhecido no Sistema Solar. A missão Galileu
que orbitou Júpiter de 1995 a 2003, levou nossa compreensão de Io a um nível completamente novo. Durante quase 8 anos, Galileu mapeou detalhadamente a superfície de Io, documentou mais de 100 vulcões em atividade e forneceu dados precisos sobre as temperaturas, composições e comportamentos desses sistemas vulcânicos extraordinários. Foi Galileu que nos mostrou que os vulcões de Io não eram apenas curiosidades científicas, mas sim janelas para processos fundamentais que operam em todo o universo. Uma das descobertas mais importantes da missão Galileu foi a confirmação de que a lava de Io é composta principalmente por silicatos rochosos, não por enxofre puro, como alguns cientistas inicialmente especularam. Isso foi crucial porque estabeleceu que os processos vulcânicos em Io são fundamentalmente similares aos terrestres, apenas operando em escalas e intensidades muito maiores. Essa descoberta conectou Io aos processos geológicos que conhecemos na Terra, tornando-a um laboratório natural para estudar vulcanismo em condições extremas. Missões mais recentes continuaram a revelar novos aspectos fascinantes de Io. A sonda Juno, atualmente orbitando Júpiter, tem fornecido novas perspectivas sobre como a atividade vulcânica de Io afeta todo o sistema joviano. Juno mostrou que os gases e partículas ejetados pelos vulcões de Io criam um touro de material ao redor de Júpiter, influenciando a magnetosfera do planeta gigante e criando auroras espetaculares em seus polos. Talvez uma das observações mais impressionantes tenha vindo do telescópio espacial Hubble e de observatórios terrestres, que conseguiram detectar a atividade vulcânica de Io mesmo, através da vasta distância que nos separa de Júpiter. Essas observações mostraram que alguns vulcões de Io são tão intensos que podem ser vistos como pontos brilhantes mesmo quando Io está na sombra de Júpiter, brilhando com sua própria luz térmica. O futuro da exploração de Io promete ser ainda mais emocionante. A NASA está planejando missões dedicadas ao sistema de Júpiter, que incluirão estudos detalhados de Io, potencialmente incluindo sondas que poderão voar através das plumas vulcânicas para analisar diretamente sua composição química. Essas futuras missões poderão responder perguntas fundamentais sobre como os vulcões de Io se formaram, como eles evoluíram ao longo do tempo e o que eles podem nos ensinar sobre processos vulcânicos em outros mundos. A importância científica de Io se estende muito além de sua própria geologia fascinante. Esta lua se tornou um modelo para compreender como o aquecimento por marés pode afetar outros mundos no sistema solar e além. Os princípios que governam o vulcanismo de Io podem ser aplicados ao estudo de exoplanetas, ajudando-nos a identificar mundos distantes que podem ter atividade geológica similar. Em muitos aspectos, Io se tornou nossa janela para compreender a diversidade de processos geológicos que podem existir em mundos rochosos em todo o universo. Chegamos ao final desta jornada extraordinária através do inferno vulcânico de Io, e espero que você esteja tão fascinado quanto eu com este mundo alienígena que desafia tudo o que pensávamos saber sobre geologia planetária. Vamos recapitular rapidamente as descobertas mais impressionantes que exploramos hoje. Descobrimos que Io é muito mais que apenas uma lua de Júpiter. É o corpo mais vulcanicamente ativo do sistema solar, com mais de 400 vulcões ativos que criam um espetáculo de fogo e enxofre visível até mesmo da Terra. Aprendemos que suas temperaturas extremas, que chegam a 1.700 graus Celsius, superam qualquer coisa que observamos em vulcões terrestres modernos, criando condições que são mais reminiscentes dos primórdios violentos da formação planetária. Exploramos a ciência elegante por trás desse vulcanismo extremo, descobrindo como a dança orbital sincronizada entre Io, Europa e Ganímedes cria um sistema de aquecimento por marés que funciona como uma usina geotérmica natural há bilhões de anos. Esse mecanismo não apenas explica a atividade vulcânica intensa de Io,
mas também nos ensina sobre processos fundamentais que podem estar operando em mundos rochosos em todo o universo. Conhecemos os vulcões individuais que tornam Io tão especial. Loki, que emite mais calor que todos os vulcões terrestres combinados. Pele, com suas plumas espetaculares que se estendem por centenas de quilômetros. Prometeu, o velho fiel, que mantém atividade constante. E Ra-Patera, com suas correntes de lava, que poderiam cobrir a distância entre grandes cidades. Cada um desses vulcões nos conta uma história diferente sobre os processos geológicos extremos que moldam este mundo alienígena. Também exploramos a fascinante história de como descobrimos esses vulcões, desde a observação inicial de Galileu Galilei há mais de 400 anos, até as descobertas revolucionárias das sondas Voyager e as observações detalhadas da missão Galileu. Essa jornada de descoberta nos lembra de como a exploração espacial continua a revelar maravilhas que superam nossa imaginação mais selvagem. Mas talvez o aspecto mais importante de nossa exploração de Io seja o que ela nos ensina sobre a diversidade e a resiliência dos processos geológicos no universo. Io nos mostra que mundos rochosos podem manter atividade geológica intensa por bilhões de anos, desde que tenham fontes adequadas de energia. Isso tem implicações profundas para nossa busca por vida em outros mundos, pois a atividade geológica frequentemente cria as condições químicas e energéticas necessárias para a vida prosperar. Io também nos lembra da importância de manter nossa curiosidade científica e nossa disposição para explorar o desconhecido. Quem poderia imaginar que uma lua descoberta há mais de 400 anos esconderia alguns dos processos geológicos mais extremos e fascinantes do Sistema Solar? Quantas outras maravilhas estão esperando para serem descobertas em mundos distantes que ainda não exploramos adequadamente? Se você ficou tão fascinado quanto eu com os vulcões de enxofre de Io e a geologia alienígena extrema que eles representam, não se esqueça de curtir este vídeo para que mais pessoas possam descobrir essas maravilhas científicas. Inscreva-se no canal para não perder nossos próximos mergulhos profundos nos mistérios do cosmos, porque temos muito mais para explorar juntos. E já que estamos falando de mundos alienígenas fascinantes, que tal descobrir os oceanos subterrâneos de Europa, a lua vizinha de Io, que pode abrigar vida extraterrestre bem debaixo de sua crosta de gelo? Clique no vídeo que aparece na tela agora para continuar nossa jornada através dos mundos mais extraordinários do Sistema Solar. Obrigado por me acompanhar nesta exploração dos vulcões de Io. Lembre-se, o universo está cheio de maravilhas esperando para serem descobertas, e cada nova descoberta nos lembra de quão extraordinário e diverso é o cosmos que chamamos de lar. Até a próxima aventura científica!